Então, desde canalha, desde pequena, eu digo, levantava-me às 5 horas da manhã para ir tocar a vaca ao meu pai, a colar a barrega. E de uma vez eu fugi, tinha fome, o poço dava muita água e a vaca andava sempre à volta e eu sempre atrás dela, com uma vergastinha a chicotá-la. E o meu pai pensava, faltou-lhe a água lá embaixo, que a terra vai até o outro caminho do Galeirão, faltou-lhe a água e ele veio ver. Não me viu, estará caída no poço. Nada, não estava. Veio-me mandar direito a casa. Ai, tu estás aqui, camarada, e deixaste uma vaca sozinha. Teu, porrada, em cima. E adiante de mim já. E com uma colher de pão na mão. Já nem comer nem nada. A chorar. E lá teve, das 5 horas da manhã, aí até às 9, sempre a andar à volta do poço. Claro, tinha-se para aí 7 anos, mais ou menos, fartava-me. À tarde, vinha para aqui, para o meu avô, também tocar a vaca, lá em cima, que a gente agora enterrou o poço. Lá no fim do quintal, vinha-lhe tocar a vaca também, porque ele não tinha quem, e eram os netos, era só eu e o meu irmão, mas o meu irmão era mais novo, andava na escola, ainda, e eu também andava na escola, mas eles aproveitavam as horinhas todas para eu tocar a vaca. Fez até à quarta classe, Fiz. portanto, ok. Porque, mas eu atrasei-me por isto, porque eu tinha para aí 8 ou 9 anos e estive na cama há muito tempo. E depois os médicos não sabiam o que era. Minha madrinha foi e falou com o médico que andava aqui nessa altura. Ele disse, é melhor levá-la ao hospital, que faz-se lá uma junta médica. E fizeram-me então uma junta médica. Tinha de ser operado ao mais breve. Senão era vida ou morte. Mas então atrasou um ano devido a essa doença? Exatamente. Fui operada, fiquei com 2 drenos a correr e depois ainda fiz o exame. Fiz o exame da terceira primeiro e depois é que fiz o exame da quarta, fui fazê-lo ali àquela escola ao monte. Ainda eram os meus professores, foi o senhor Ramos e a dona Mariana, ali no celeiro. A dona Mariana lhe dava bem. Quando a gente fazia erros, com a palmatória. Ele, o senhor Ramos, que era marido dela, também... Esse ia à tarde um bocado ali para o Grêmio, que era o Grêmio da Lavoura, mas era o velho. E ele ia e eu tinha um amigo, que era colegas lá do Grêmio, e deixava-me a mim fechado e mais... Era eu e uma rapariga, que eu acho que ela que ainda é viva, foi para o Brasil. Um rapaz ainda está vivo, ele e o Antônio Tanoeiro. O outro morreu. Eram 2 rapazes e 2 raparigas. Fechadas dentro da escola a estudar. E a gente brincava e estudava. Claro. Mas depois, quando a gente o percebia, havia pela estrada, tudo caladinho. Mas ele, como não ouvia ninguém, ia direito a casa. E um dia era de noite já, e o meu tio foi lá ao senhor Ramos, que era lá perto, e disse, senhor Ramos, então como é? A minha filha está lá fechada e os outros? Ai, perdoe-me. Ele lá veio. Veio abrir a porta, o meu tio também veio-me buscar, que eu então já estava em casa dos meus tios. E veio-me buscar, e o senhor Ramos esteve a pedir desculpa ao pai da outra e ao meu tio. Claro. Assim que terminou a quarta classe, começou logo a trabalhar? Comecei de caminho a trabalhar. E trabalhava aonde? Na lavoura com o meu pai e com a minha mãe. Trabalhava nas terras deles? Sim. E depois, de manhã ia levar o leite ao posto. À noite ia levar o leite. E um dia caí com a coisa do leite à cabeça e desvirei o leite. Desvirei o leite e não disse nada em casa. Mas o meu pai, quando foi para receber o dinheiro, disse à senhora Maria,
Mas há aí um dia que tem muito mais leite. Depois é o dia que tem menos, que a sua filha caiu e só vingou 2 litros de leite. Cheguei a casa, outra tarefa. Pois, nessa altura, infelizmente, era normal. E foi com umas cordas. Pois. Mijei-me toda, com tanta força que me ele deu. Depois os meus tios já estão. Disseram, ela não está bem lá. Para eles lhe andar a bater, porque os meus tios não tinham filhos. E nem tinham mais sobrinhos. Era só eu e o meu irmão. E então vieram buscar, levaram-me para a casa deles, que era lá, em frente ao São Gonçalo, uma casa que lá está. Que era de renda, eles não tinham casa ainda. Só vieram para aqui depois que a minha avó morreu. Depois botaram-me no Porto, para eu aprender costura. Como é que era a vida no campo? Era muito difícil? Olha, quando era... Agora, daqui em diante, quando é para sachar o milho, já era com uma enxadinha à beira do pai e da mãe a sachar o milho, que antigamente não havia sachadura. Claro. E trabalhava de solo a solo ou... A gente vinha comer a casa. Se andasse jornaleiros, a minha mãe ia levá-lo comer às terras. E depois a gente comia na terra. Se não andasse jornaleiros, era só os de casa, vinhamos a casa comer e dar a comer à criação. O que é isso dos jornaleiros? São pessoas que andam às tardes. Antigamente também davam dias inteiros, mas se andasse a comer, davam dias inteiros e vinham trabalhar de sol a sol. De manhã era um caldinho, não havia café. A gente, se quisesse café, dizia que a barriga que doía. Para a minha mãe fazer café. Era um caldinho, umas batatinhas, uma cebola ou 2 cortadas miudinhas, um bocadinho de azeite e um bocadinho de banha, e uns farrapinhos de bacalhau para dar gosto, e fazia-se... Nem havia arroz nem nada. E a que horas mais ou menos é que tomava essa refeição? Aí para as 9h30 ou 10 horas, mais ou menos, era assim. E ao meio-dia era a sopa e carne. Qual é que era o vestuário normal? Olha, conforme eu estou, assim também. Uma saia, uma blusa, não havia vestidos, nem havia batas, nem havia nada. Nem meias. Era de manhã, quando era de inverno, havia uma terra na Ribeira da Aldeia, que a gente lá tinha, e enxurrava. E eu ia para lá, depois que se arrumava o gado e isso, mais a minha mãe, às vezes era geada e era frio, mas a gente levava uns tamanquinhos nas pernas só e íamos metidos na água a apanhar o pasto, o enxurro, chamavam-lhe eles. Mas já agora, trabalhava descalça ou não? Descalço, pois. Nesse tempo nem havia botas nem nada. Era descalço. Quando era assim muito frio, a gente já ia aí por volta das 9h30, 10 horas. Já não era tanto frio, mas levava-se uns tamanquinhos nas pernas. A dona Ana só trabalhava nas terras dos seus pais ou fazia mais alguma coisa? Não, era só nas terras dos meus pais, aí até aos 10 anos, mais ou menos. E o que é que se cultivava na terra dos seus pais? Milho, feijão, até as batatas nesse tempo nem se botava muita fartura. Era a cavadela, por meio do milho, uma cavadela aqui, outra cavadela acolá. Agora é que a gente bota batatas aí, para ter, para casa. E o milho era O milho usado... era para casa. E para o gado, não? Para o gado era as bandeiras e depois a palha. Era para casa e usavam-no para quê? Para fazer broa? Fazer o pão. Para fazer o pão de milho. E também para moer e cevar os porcos, para matar. Tinha algum moinho em casa? Era uma mão de mão, que ainda tenho ali uma. Uma mão de mão. Era manual, portanto. A moer à mão. A botar as manchinhas no coiso da moa e com a outra mão sempre a andar à volta a fazer o carolo. Para cevar os porcos, era 2 panelas ao lume, com uma manchinha de couves, cabaça, e assim que estava a ferver, carolo. E quantos animais mais ou menos é que os seus pais tinham nessa altura? Uma porca a criar e depois mais 1 ou 2.
de porcos. Vacas, nunca tinha mais que 3 ou 4. Lembra-se no tempo da Segunda Guerra Mundial? Ui, sim senhora! Como é que era a vida Olha, nessa altura? o milho, a gente cascava e secava. Antigamente, nesse tempo, a gente tinha 2 casitas aqui, ali daquele lado. E escondíamos, que a gente comprou, que era uma de um sapateiro e outra de um barbeiro. E depois a gente comprou as casitas e serviu-nos para a gente guardar o milho, para ter, que a gente tinha de dar em conta, era o Grêmio, mas tinha outro nome ainda. E tínhamos que dar em conta o que tínhamos de batatas, de feijão e de milho. E depois eles vinham buscar aquele tanto, que era para mandar para os soldados da guerra. Que até em casa de uma tia do meu marido, lá embaixo, um armazém grande, que botaram lá batatas, não chegaram a levá-las, elas apodreceram lá no monte. Mas era assim. E depois outra coisa. Aqui em minha casa nunca faltou pãozinho, graças a Deus. Mas o povo ia ali para a padaria fazer uma bicha para tirar o pão da senha. Da senha, exatamente. Lembra-se das senhas de racionamento? Lembro! E os meus tios tinham loja, lá, acolá, em São Gonçalo, à beira de São Gonçalo. Era o azeite da senha, era o bacalhau da senha, era o arroz da senha, era o açúcar da senha, e aquilo era 1/4 quilo para cada pessoa. Pois. Por mês. O que valia era o que o povo tinha em casa. As batatinhas, o pão para a gente cozia o pão. Claro. E tínhamos em casa. Batata e feijão a gente tinha sempre. E hortaliça no lado. Tinham noção de que viviam num país sem liberdade de expressão, que não podiam dar a sua opinião livremente? As pessoas aqui da terra... No tempo do Salazar não se podia falar muito. Pois, exato. Mas as pessoas tinham essa noção de que não podiam falar? Sabiam, mas uma ocasião, uns homens, ali à beira da escola, estavam a papaguear, a falar, e estava a Pide perto, e eles falaram, e no fim foram engatá-los, levar-los para a beira. Mas a PIDE estava presente aqui na Terra? Nessa altura estava. E as pessoas sabiam quem eram os elementos da PIDE? Pois nessa altura não sabiam. Foi por isso que... Mas essas pessoas que foram levadas para Aveiro pertenciam a algum partido ilegal na altura? Não. Eram lavradores. Que às vezes andavam a trabalhar para fora e depois juntavam-se. Qual é que era a relação dos produtores ou dos agricultores aqui da terra com o Grêmio da Lavoura? Como é que se estabelecia essa relação? A relação tinha que, quando foi no tempo da guerra, tínhamos que dar em conta aquilo que a gente arranjava. Não só os agricultores aqui da região davam-se bem com as pessoas do Grêmio? Davam, lá nisso davam. O que tem, a gente nunca dava as coisas já à risca. Claro. Porque havia muita gente. Eu conhecia alguém que fez isso, fez caixas nas manjedouras do gado para botar lá o milho, para ter milho para todo o ano, para dar aos porcos e para comerem. Que tradições aqui na terra? O que é que se costumava fazer, por exemplo, a nível de bailes, de jogos? Pelo intrudo, era uma fogueira ali à frente do cruzeiro, o cruzeiro já não está agora. Pelo intrudo fazia-se lá uma fogueira, a canalha nova, rapazes, juntava e fazia outra ali no São Gonçalo também. E saltavam a fogueira? Não saltavam. Andavam à volta da fogueira a brincar e era na altura começavam os namoricos. Era isso. Excelente. E depois também íamos ao Sampaio, no dia de Todos os Santos era o Sampaio pequeno. Mas o que é isso do Sampaio? O Sampaio é um sítio? O Sampaio é ali na Torreira. É em que dias, mais ou menos? É no dia 8 de setembro. E sempre foi assim? Sempre foi assim. Aqui havia outras festas. Aqui na igreja... Era de São Mateus, não era? O São Mateus era o padroeiro. Mas havia também o Santo António lá em São Silvestre. E o povo, as cachopas, eu até tinha tinha 21 anos.
tinha combinado aqui com umas raparigas, que até uma morreu agora há pouco tempo, a ir à festa. E a minha madrinha cismou que eu que não ia. A sua madrinha era a sua tia? Era. Cismou que eu que não ia. Eu, muito brava. Já está bem. Disse-lhe algumas coisas que eu sabia dela. E depois estava a limpar as colheres e os garfos e arremessei pela mesa adiante e virei-lhe o copo do vinho e ela brava, porque eu disse-lhe: você pensa que eu te tenho na testa? Eu não a tenho na testa. Ela está muito bem guardada. E você largou-a ali nas outras casas. Ela ficou brava para mim com caralho. Foi acusar-me ao meu tio, mas o meu tio nunca me disse nada. Eu tinha roupa a secar lá no fim do Aido, no passeio do Poço. Foi para lá, assim que a roupa estava seca, apanhei-a para a bacia e ele aparece-me lá às 5 horas. Olha, vai embora, vai para o Santo Antônio para a festa. Agora vai você mais ela. A esta hora não são horas de ir, são horas já de ir. Pois. Ninguém me disse nada. Eu vim, tirei o leite à vaca, bebi um coco de leite que me apeteceu, cama. O que é que se costumava fazer nessas festas? Bailes, a cantoria? As raparigas faziam rodas e cantava-se e pronto. As festas eram só de um dia ou eram mais? Era um dia. Era só Era um dia. Ok. Era. Havia quem tinha, algumas pessoas que tinham tempo e vagar para ir lá, assim, aos domingos. Mas então a gente aqui não tinha vagar para isso. Claro. Tomaria a gente que nos deixasse no dia da festa. Aí já para os anos 50, vá. Lembra-se da fábrica de conservas antiga? Aqui Sim, ali, das enguias, a gente dizia que era a fábrica das enguias. Recordo-me um pouco, porque eu também lá não ia. Pois. Era só o que eu ouvia dizer. E por lá raparigas ganharam o dia delas, amanhar enguias e fritar e arranjar. Mas eu nunca... Mas acha que a fábrica foi importante para as pessoas aqui da terra? E talvez fosse, porque muita gente que andava à pesca iam lá vender as enguias. E depois, por o resto, já não apanhavam coisa que chegasse e eles iam buscá-las fora. Olha, e dos pescadores? Lembra-se também nessa altura? Olha, ainda está aí um perto que ainda vai botar galrichos. Ainda pesca hoje em dia? Sim, mas é com os galrichos. Vão armar os galrichos e ao outro dia que vão levantá-los com aquilo que tiverem. E vão vender a colar vestida, a alfina, que diz que é 40 euros cada quilo de enguias. E depois cada uma frita são, não sei se 10 euros, 15, é assim uma coisa. E eu de cá com 10 e comia. Que eu nunca fui lá comer. Isto é o que eu ouço outros Claro. que lá vão falar, que eu não... Olha, diga-me uma coisa, a dona Ana chegou a casar, não chegou? Casei com 25 anos. O meu marido tinha 32. Portanto, 1957. Sim, exatamente. E o seu marido, o que é que fazia profissionalmente? A lavradora. Também era lavrador? Era, sim senhora. Mas o seu marido também trabalhava nas terras da família dele? Da família dele. Ok. Porque era assim, quando a minha sogra se casou com o meu sogro, ela é que era a mulher das vacas e das terras. Ok. Porque ela estava em casa dela quando a mulher do meu sogro, a primeira mulher, morreu, foi com a pneumónica. E morreu grávida. Mas aquele aido, que hoje é da Joana, da minha cunhada, era dessa mulher primeira do meu sogro. E ela era irmã aqui do tio Domingos Pombo, do velho. E o tio Domingos Pombo queria aquele aido, botou o meu sogro em tribunal. Mas o meu sogro tinha um irmão que era advogado, que era o doutor José Tavares, Afonso e Cunha. E depois ele ganhou a questão, porque a menina que nasceu, com a força do mal, nasceu viva. Já era quase no fim do tempo. E ainda esteve... A mãe morreu e a criança esteve viva, não sei dizer quantas horas, mas esteve viva. Sim.
E segundo o advogado disse, que essa criança é que foi a herdeira da mãe. Mas depois, então, foi o irmão, foi o doutor Zé Tavares, que foi advogado, e ele ganhou aquele quintal. A dona Ana ainda apanhou algumas crises de pneumónica aqui na... Não. Eu, graças a Deus, nem nunca tive. Não, eu não estou a dizer que a dona Ana apanhou, estou a dizer se presenciou outras pessoas a apanhar. O meu também tive um tio que morreu, a mulher também morreu com a pneumónica, também grávida. Mas eu não fui, eu ainda havia ser novita que eu não tive verdadeiramente conhecimento disso. O seu marido chegou a ir para a guerra colonial? Não. Não? Meu marido andou tropa aqui em Aveiro. Mas não chegou a embarcar para a África? Não. Por algum motivo em especial? Ou... Aí é que eu não sei dizer. Pois. Ele diz que fora, não era cavaleiro. Que ele diz que tinha de saltar lá umas coisas e depois ganhou lá o primeiro prémio. Olha, sabe como ele disse? Os outros levavam comer, alguma coisa para comer, nos intervalos, a comer lá, diz que era fraco. E ele um dia chegou a casa e disse à mãe, arranje-me aí alguma coisa para eu levar para comer. Então eles não nos vão comer. Às vezes a gente fica mal. E ela que fez? Foi à salgadeira, tirou um pedaço de carne branca, carne de lombo dos porcos, e não deixou cozer muito. Botou a fermentar na sopa que estava a cozer. Que lá em casa deles eram 9 filhos, pai e mãe, 10, 11. E então era o azeite da sanha, mas os carriços não levantavam o azeite. Os carriços era a família do seu marido? Não, os carriços eram os que tocavam no sino e que faziam as cobras no cemitério. Ok. E chamavam-lhe os carriços. E a minha sogra pedia-lhe as sanhas e dava-lhe um bocado de carne, ou meia broa de pão. Fazia uma troca. E ela arranjou um barril para ir buscar o azeite. O que é que ela fazia? Os filhos já começaram a crescer e iam para a escola, e ela deixava uma panela de batatas cortadas a meio com a pele, na panela a cozer, e eles deixavam-lhe uma garrafa com azeite, e uma tigela ou um prato, e eles iam à panela, tiravam as batatas, descascavam-nas, e molhavam-nas no azeite e comiam-nas com pão. Ao meio-dia, que ela não estava em casa para lhe dar de comer. Claro. E à noite, ela então sempre fazia a panelinha da sopa para eles todos comerem. E andava então mulheres lá a trabalhar de fora, e havia uma que era padeira. Ia vender pão, mas ainda ia fazer a tarde lá. E disse-lhe, Catarina, tu em lugar de nos dares assim estas batatas só, porque é que não compras um parzinho de carapaus e coisas com as batatas, que é outra coisa. Não tenho vagar para isso. E ela apanhou uma tuberculose por causa de não ter vagar de comer. Pois. E morreu tuberculosa naquele tempo. Eu já devia ter por aí 14 anos, mais ou menos, que eu ia lá visitá-la, mais a minha madrinha, e ela dizia assim, a menina que saia para fora. Não queria que eu estivesse lá perto dela. Por causa da doença? E essa que está aí viva, a Joana, era pequena. As irmãs levavam-na e ela ia para dar um beijo à mãe e ela tinha o quadro de Nossa Senhora pendurado na cama e ela dava um beijo na Nossa Senhora e virava e ia-se embora para não estar lá. Ela não queria que ninguém estivesse a apanhar aquela coisa dela. Claro. Lembra-se do dia 25 de Abril? Sim, foi a pior coisa que veio. Foi a desculpa? Era o dia da liberdade. Foi a pior coisa que veio. Mas porquê? Porquê é que diz isso, dona? Não sabe porquê? Assim que veio o 25 de Abril, isso foi uma desordem na canalha nova. Em tudo. E era liberdade para tudo, para tudo. Já não estou a dizer mais nada. Lembro. O que é que estava a fazer?
Eu, Estava a trabalhar. nessa altura, não tinha televisão. Claro. Nessa altura, não tinha, só a gente comprou a televisão. O meu homem já morreu há 28 anos. E foi ele que a comprou, ela ainda está ali, preto e branco. Ouviu pela rádio as notícias? Que rádio, nem havia nada. A gente ouvia o que os outros diziam. E o meu homem, como nem fazia a barba, mais tarde era eu que lhe fazia. Mas quando ele era coisa mais melhor, grande e mais novo, ele ia ali ao barbeiro, ao Timanel Inácio, e depois lá conversavam. É que ele trazia as notícias para casa. Ah, ok. Era no barbeiro. E a gente, quando eu tinha para aí 10, 12 anos, ia lavar a roupa para o lavador do monte ou para o olho d'água, juntávamos umas poucas, íamos de véspera e íamos a pé, com o carrego à cabeça. E depois tornávamos a vir com ela lavada e pronta, à moda de estar a secar. Com ela outra vez à cabeça, era assim. A vida depois do 25 de Abril, o trabalho no campo não melhorou? Não, foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa? Foi a mesma coisa. Ok. E a dona Ana sempre trabalhou no campo ou fez mais alguma coisa profissional? Estou a acabar de dizer que os meus tios, eu já devia ter alguns 15 anos. Que a mandaram para o Porto, não foi? Para quem arranjou foi o senhor Padre Nédio, antigo, o que morreu já há tempo. Onde estava uma freira, que era aqui do doutor, irmã do doutor Tomás. E depois, como era conhecida, o Padre Nédio disse, olha, era na rua Santa Catarina, lá em cima, perto do Marquês. Enquanto eu não tive assim noção de algumas coisas, então não conhecia lá nada nem nada, dava-me bocados de pano para eu fazer uns paninhos ou para uma mesinha de cabeceira ou fazer um ponto aberto, isso lá, que lá tinha um ateliê que as raparigas que lá estavam no internado, que estavam de graça, trabalhavam para as freiras, que as freiras tinham pessoas, senhoras, que davam jogos de cama a fazer lá, a bordar. E depois a gente também queria aprender. Mas depois eu comecei a dizer aos meus tios, até estou aqui a aprender bordados. A nossa vida não é de bordados. É melhor ir... Havia lá pertinho uma senhora que ensinava costura. E eu para lá fui, a pagar 300 euros por mês. E eu para lá fui, lá aprendi a costurar. Então, mas costurava só para si e para a sua família? Ou eu costurava para ela, para a senhora. E depois, quando vim para cá, a costura era só para mim. Não era para mais ninguém. Nunca chegou a vender nada? Nada. Aqui não se vendia nada. A gente fazia o que precisava para nós. Algum rancho folclórico? Sim. E a dona Ana fez parte de... Uma filha minha, que ela até está cá agora, esta semana está cá da América. E como é que se chama esse rancho? Os Camponeses da Beira-Ria. Foi fundado mais ou menos em que ano? Lembra-se? Ai, não sei, a minha Maria já está casada há mais de 30 anos. Foi já porque o rapaz mais velho já casou-se e acho que tinha 29 anos. Então já foi fundada há algum tempo? Já. E o outro é as Andorinhas de São Silvestre. E acha que é importante existirem esses grupos? É importante porque já sabe que dá ânimo. Tem ido para longe. Mas se foram, por exemplo, a Aveiro, ao Porto... Ai, não, é mais longe, é fora da terra. Fora de Portugal. Fora de Portugal. Ok. Então tem a expressão já internacional. Tem. E qual é que é? Olha. E quais é que são as vestimentas do rancho? São vestimentas à moda antiga, como o povo usava antigamente. As saias compridas, a cinta apertada. E acha que é importante essas tradições serem conservadas? Sim, conservadas para que um dia se lembrem. Como é que a dona Ana olha hoje em dia para a sua terra, para aqui para o Vinheiro? Gosta de viver aqui?
Eu nunca vivi em parte nenhuma, foi sempre aqui. Mas quando o meu filho queria, que a gente chegamos a ter aqui uma vacaria, que ainda ela está aí e tem aí 15 bezerras, que eles ontem é que andaram a carrear as bezerras maiores para examinar lá na mata. E então tinham aí 30 e tal. Então a gente na nossa terra conhece tudo. Claro, claro. E sabe dar o valor às coisas. Boa. Então eu, a minha Catarina, que mora aqui pegado a mim, mas a casa dela é colada daquele lado. Agora a minha neta quis fazer uma casa e não podia fazer em parte nenhuma porque aquilo não era... A herança é delas, das minhas netas. Porque o pai morreu, a herança é delas, não é da mãe. A mãe tem terras da parte dela, que eu também parti. Mas ela, credo, não queria nada daquilo. Não queria nada daquilo, mas havia aqui um terreno, que é aqui perto delas, que era de um tio João Pedro, chamava-lhe a gente. E depois quem ficou com isso, que a mãe também morreu, o rapaz ao nascer, a mãe morreu. Afinal, ela comprou-lhe o terreno por meio de internet, fez a casa. E agora, outro dia, há de haver 3 semanas. Oh, vó, você há de vir ver agora a minha casa. A casa já está feita, eles já estão lá a morar. É pertinho aqui da casa da mãe. E a gente ainda, nem eu nem a mãe, ainda não tínhamos lá ido. E ela vai e diz assim à mãe, à última dor, e você também vem lá comer mais eu. Fomos lá comer. E andamos a ver a casa. E é tudo elétrico, moderno, tudo elétrico. E vai assim a minha Catarina, estas casas novas para mim não serviu. E eu disse, para mim muito menos. Quem dera que Deus me dê muitos anos de vida para estar na minha velha. Esta casa foi feita no ano de 1900. Foi o meu avô, quando veio do Brasil, e depois casou com a minha avó. E isto era duas leiras de terra. Uma era da minha avó e outra diz que era do padrinho Joaquim. E a minha avó diz que era para o padrinho. Olha, o Antônio quer fazer aqui uma casa, mas então só a minha terra não dá. Olha, cachopa, fazer a casa que eu dou-te a minha terra. Aqui era uma loja, o meu avô tinha loja aqui. Não sabia ler. Era por riscos. A minha madrinha é que sabia ler. E a casa, portanto, passou de geração em geração, não é? Exatamente.